Olá pessoal, bem-vindos ao canal Teste Opinião. Nesse vídeo selecionamos boas opções de compra de carros até R$20 mil na categoria SUV. Vamos mostrar características, pontos positivos e negativos de 5 modelos. Vamos fazer comparações, falar de custo-benefício, de mercado, qualidades e defeitos que esses modelos podem apresentar. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Para quem acompanha o canal, já conhece a nossa série de melhores carros por faixa de preço, sempre divididos por categoria para facilitar para quem pesquisa. Já falamos sobre hatch e sedã nessa faixa de R$20 mil e hoje chegou a vez dos SUVs, a categoria que cada vez mais domina o mercado. Os SUVs cada vez conquistam mais consumidores e têm levado outras categorias praticamente à extinção, como as peruas, os hatches médios e têm ameaçado até os sedãs. Originalmente eram carros voltados mais para o uso fora de estrada, mas aos poucos foram se tornando cada vez mais urbanos. Possuem a vantagem de ter uma altura mais elevada em relação ao solo, o que ajuda bastante nas ruas brasileiras. Também tem uma posição mais elevada de dirigir, o que agrada algumas pessoas por transmitir uma sensação de segurança. Mas essa sensação nem sempre é uma segurança real, pois a maioria deles perde em dirigibilidade para veículos mais baixos, ou seja, um sedã, em geral, será mais estável do que um SUV. E o porte avantajado nem sempre reverte em mais espaço, principalmente no porta-malas. Mas, para quem tem um orçamento na faixa de R$20 mil e quer ingressar nessa categoria, vamos mostrar que existem boas opções, não só de SUVs urbanos, mas até alguns que conseguem encarar até uma trilha leve no final de semana. A nossa primeira sugestão é o mais barato de manter, tem um consumo razoável e por isso é a opção mais racional para quem usa o carro no dia a dia. É o Ford EcoSport. Nessa faixa de preço estamos falando das versões XLS e XLT, anos 2004 e 2005, com motores 1.6 ou 2.0. O EcoSport foi o precursor da categoria SUV compacto aqui no Brasil, e talvez até no mundo, se considerarmos o conceito de um SUV derivado de um hatch. Para quem não sabe, o EcoSport é derivado do Fiesta, e esse é um dos motivos de ele ter um custo de manutenção mais acessível. Foi lançado em 2003, no início teve até uma versão 1.0 Supercharger. Supercharger é um tipo de turbocompressor de acionamento mecânico. Passou por uma restilização em 2008, que também melhorou um pouco o seu acabamento interno, que era alvo de muitas críticas nos primeiros anos. Em 2014 surgiu uma nova geração, incorporando mais tecnologia. Geração essa que continua em linha até hoje. Dados técnicos do EcoSport, primeiro na versão 1.6, é um motor 8 válvulas, comando simples com corrente, potência 98 cavalos, nessa faixa de preço somente a gasolina, torque máximo de 14,3 kg a 4.250 RPM, peso 1.186 kg, 0 a 100 em 13,4 segundos. Consumo urbano 9 km por litro, consumo rodoviário 10,2 km por litro. Na versão 2.0, é um motor 16 válvulas, comando duplo com corrente, potência 143 cavalos a 6.000 RPM, torque máximo 18,2 kg a 4.250 RPM, consumo urbano 8,6 e consumo rodoviário 9,8 km por litro, peso 1.220 kg, 0 a 100 em 10,3 segundos. Porta-malas 296 litros. Pontos positivos do EcoSport: manutenção acessível por compartilhar diversas peças com o Fiesta. A versão 1.6 é relativamente econômica, considerando a sua categoria.
Tem opção de câmbio automático na versão com motor 2.0, porém é um câmbio de 4 marchas e que deixa o carro bastante gastão. Pontos negativos: o acabamento simples, principalmente nesses primeiros anos, o que gera muitos ruídos internos. O porta-malas também é um porta-malas pequeno, é equivalente ao porta-malas de um hatch. Defeitos recorrentes: é importante ter cuidado com o sistema de arrefecimento, tem que verificar com atenção se está tudo em ordem. A suspensão também merece uma atenção especial, por ser um carro um pouco mais pesado, a suspensão sofre um pouco e também pode apresentar pequenos defeitinhos elétricos. Uma ressalva quanto à versão com câmbio automático: é importante verificar se o câmbio está funcionando adequadamente, com as trocas sem trancos, inclusive nas reduções, checar se tem um histórico das manutenções, das trocas de óleo. Se tiver dúvida, peça ajuda de um mecânico de confiança, pois a manutenção de um câmbio automático é bastante cara e, como é um carro já com uma certa idade, vale uma atenção redobrada. E uma outra ressalva é que eu não recomendo a versão que tem o motor 1.0 Supercharger. É um motor barulhento, que tem manutenção cara e o mercado dele é muito ruim. Então, se optar pelo EcoSport, fique nas versões 1.6 ou 2.0. E aqui uma observação importante que serve para todos os veículos dessa categoria. Nessa faixa de preço, são carros já com mais idade, o que requer cuidado redobrado com a compra e paciência para achar um carro bom com a manutenção em dia, para não ter dor de cabeça. E quem faz a opção por um SUV tem que estar ciente de que a manutenção será mais cara e que o consumo será maior em relação a um carro compacto. São carros mais pesados, com pior aerodinâmica, usam pneus maiores e mais caros, e tudo isso impacta no custo para manter o carro. Então, se optar por um SUV, é importante que você esteja ciente desses custos para não se arrepender depois. E se for automático, assim como mencionei no caso do EcoSport, peça ajuda de um mecânico de confiança para avaliar o carro. A manutenção de um câmbio automático é muito cara, então não vale a pena correr o risco de pegar um carro ruim. E recomenda-se sempre deixar uma reserva para uma eventual manutenção futura. Um carro dessa idade certamente vai ter alguma coisa para ser feita. Por isso, pesquise bastante, procure com paciência e saiba que vale mais a pena pagar um pouquinho mais em um carro que tenha o DQC, dono que cuida, aquele carro que está com as manutenções em dia, que o dono tem o histórico das manutenções realizadas para comprovar que realmente elas foram feitas. É melhor do que pagar menos em um carro que você tenha dúvidas sobre as manutenções realizadas. E o próximo da nossa lista é o Hyundai Tucson. Estamos falando aqui da versão GL, ano 2005. Na tabela, o Tucson passa um pouquinho ali dos 20 mil, fica na faixa dos 23, mas na compra de um particular, sempre vale aquela tradicional negociação. O Tucson foi importado da Coreia do Sul de 2005 a 2009, com motores 2.0 e 2.7 V6. Foi nacionalizado em 2010, passou a ser flex em 2013 e ficou em linha até 2018, praticamente sem mudanças. O interessante da história do Tucson aqui no Brasil é que chegou a ter 3 versões do mesmo carro vendidas simultaneamente. Essa que estamos sugerindo aqui, o iX35, que também é um Tucson, importado a partir de 2010 e nacionalizado em 2013, e o New Tucson, que chegou em 2016. Então vamos aos dados técnicos do Tucson. Motor 2.0, 16 válvulas, comando duplo com correia, potência 142 cavalos, nessa faixa também só a gasolina, torque máximo 18,8 kg a 4.500 RPM, peso 1.535 kg, 0 a 100 em 11,3 segundos. Consumo urbano 8,5
e consumo rodoviário 10 km por litro, porta-malas 528 litros. Pontos positivos do Tucson: a robustez, a confiabilidade, espaço interno, também tem um excelente porta-malas. É uma boa opção de câmbio automático, embora também um câmbio só de 4 marchas, é um câmbio bastante confiável. Pontos negativos: o consumo, se for automático ainda mais. Peças originais nas concessionárias são caras, mas por ser um carro que ficou em linha durante muitos anos, tem bastante opção de peças paralelas, de boa qualidade. Outro ponto negativo é o preço de seguro. Consulte antes, de acordo com seu perfil, na sua região, para verificar se o seguro é viável em relação ao preço do carro. Defeitos recorrentes: costuma ter um barulho na suspensão dianteira, normalmente são as buchas da barra estabilizadora. E um detalhe que vale comentar é o seu design. Embora muitos considerem um carro com design ultrapassado, ele tem a vantagem de ter ficado em linha durante um grande período praticamente sem mudanças. Então, um carro 2005 é praticamente igual a um que saiu de linha em 2018. E o próximo da nossa lista é o Pajero TR4. Nessa faixa de preço, estamos falando do TR4 ano 2003. O TR4 passou a ser produzido no Brasil em 2003, substituindo a versão IO importada. Passou a ser flex em 2007. Em 2010, passou por uma restilização e recebeu um motor de 140 cavalos. Em 2012, passou a ter uma versão 4x2, com tração traseira, e ficou em linha até 2014. Dados técnicos da TR4: é um motor 2.0, 16 válvulas, comando simples com correia, potência 131 cavalos, neste ano também só a gasolina, a 5.500 RPM, torque máximo 18 kg a 4.500 RPM, peso 1.345 kg, 0 a 100 em 13,5 segundos. Consumo urbano 6,8 km por litro, consumo rodoviário 9,5 km por litro, porta-malas 312 litros. Pontos positivos da TR4: esse é um SUV raiz, com tração 4x4 e reduzida. É um carro robusto, um carro confiável. Pontos negativos: o espaço no banco traseiro, que é bem limitado. O porta-malas também, parecido com o do EcoSport, pequeno para a categoria. Peças em concessionárias são bem caras, mas, assim como o Tucson, por ser um carro que está em linha há bastante tempo, tem opções de peças alternativas. Preço de seguro também, pesquise antes para verificar se é viável. No geral, carros depois de um certo tempo de uso, algumas seguradoras não aceitam ou cobram valores muito altos, que acabam inviabilizando o seguro. Então, sempre é interessante pesquisar para não ter surpresas. O consumo também é alto, principalmente na versão automática. Ela tem as duas opções, manual e automática. E o câmbio automático, apesar de ser de 4 marchas, é bem confiável, mas deixa ela bem gastona. E você perde um pouco de desempenho, principalmente na estrada. E aqui uma ressalva: como é um carro que algumas pessoas utilizam em trilhas, então é importante inspecionar o carro por baixo para verificar se não tem vazamento, se não tem danos, se não tem furações de reforços ou acessórios que foram colocados e depois tirados. Mas esse é o carro ideal para quem precisa ou gosta de utilizar o carro no fora de estrada e não precise de muito espaço. E o próximo da nossa lista é a Chevrolet Blazer. Nessa faixa de preço, estamos falando da versão 2.4, anos 2002 e 2003. A Blazer foi lançada em 95, com motor 2.2, teve também uma versão com motor V6 e outra com motor diesel. Recebeu o motor 2.4 a partir de 2001 e passou a ser flex em 2007. Perdeu a versão diesel em 2009 e deixou de ser fabricada em 2011. Dados técnicos da Blazer: motor 2.4, 8 válvulas, comando simples com correia, potência 128 cavalos a 4.800 RPM,
torque máximo 21,9 kg a 2.600 RPM, peso 1.740 kg, 0 a 100 em 13 segundos. Consumo urbano 6,7 km por litro, consumo rodoviário 9,3 km por litro, porta-malas 456 litros. Pontos positivos da Blazer: a robustez, também é um SUV raiz, embora essa versão não tenha a opção de tração 4x4, é um carro derivado da picape S10. É um carro construído sob chassi, bastante robusto. Tem manutenção simples e barata, considerando a categoria. Tem um bom porta-malas. Pontos negativos: sua suspensão é um pouco ruidosa, o que é típico de uma suspensão de picape. A estabilidade também não é das melhores. O banco traseiro, embora tenha um espaço bom, o seu banco é baixo e o encosto é mais vertical, que também é típico das picapes. Isso, em viagens longas, acaba cansando um pouco. O acabamento simples, nessa versão, o consumo também é elevado, e o seguro, que também, assim como os outros, é importante verificar antes. Defeitos recorrentes: é bom checar vazamentos, principalmente aquele na tampa de válvulas, que é bastante comum, e também vale a pena checar a suspensão. Embora robusta, por ser um carro pesado, ela sofre desgaste de alguns componentes. E o próximo da nossa lista é o Chevrolet Tracker. Estamos falando aqui da versão 2.0, 4x4, ano 2007. Esse também é um carro que ultrapassa um pouco essa faixa de 20 mil reais, fica ali em torno de 23 a 24 mil, porém, por ser um carro que tem um mercado mais restrito, vale também aquela questão da negociação. Essa geração do Tracker teve duas fases aqui no Brasil. A primeira foi importada da Argentina de 2001 a 2004. E na realidade esse carro ele é um Suzuki Gran Vitara. Existia uma parceria entre a GM e a Suzuki, e a GM pegava praticamente o mesmo carro, colocava o seu emblema e vendia como Tracker. Nessa primeira fase ele teve um motor diesel da Mazda, que era bem fraco, e depois foi substituído por um motor Peugeot, também diesel. A segunda fase dessa geração retornou já com um motor 2.0, 16 válvulas, a partir de 2006, como modelo 2007, e ficou em linha até 2009. A geração seguinte, que aí já era outro carro, não tinha mais nada a ver com o Suzuki Gran Vitara, foi importada do México de 2013 a 2018, mas era outro carro, mais urbano, construído na plataforma do Onix e com mecânica do Cruze. E esse ano foi lançada a terceira geração, baseada no novo Onix. Ou seja, nasceu um SUV raiz e se tornou um SUV urbano. Mas vamos aos dados técnicos do Tracker. É um motor 2.0, 16 válvulas, comando duplo com corrente, potência 128 cavalos a 5.900 RPM, somente a gasolina também, torque máximo 17,7 kg a 4.300 RPM, peso 1.430 kg, 0 a 100 em 11,9 segundos, consumo urbano 10,1, consumo rodoviário 11,5, porta-malas 275 litros. Pontos positivos do Tracker: também é um SUV raiz, com tração 4x4 e reduzida. É um carro robusto, um carro confiável. Essa geração não tem opção de câmbio automático, somente manual. Pontos negativos: o espaço no banco traseiro é limitado, o porta-malas também é pequeno, peças de reposição podem ser difíceis, por ser um carro importado que ficou em linha por pouco tempo, as peças são mais difíceis, embora, por ser um Suzuki Gran Vitara, as peças são as mesmas, e existem alternativas de peças no mercado. Outro ponto negativo também é a questão do seguro, e esse pode ter até mais problema, por ser um carro importado com mais de 10 anos de uso, algumas seguradoras nem aceitam. E vale também aquela questão de observar o carro por baixo, porque também é um carro bastante utilizado em trilhas. Então o ideal é levantar o carro para verificar por baixo se está tudo em ordem. E aqui, aquela mesma ressalva que eu mencionei no caso do TR4. É um carro interessante para quem gosta de um uso
na cidade, mas também fora de estrada, não precisa de muito espaço, mas aqui tem uma restrição a mais, que é a questão do mercado. É um carro que tem um mercado bastante restrito. Então, se optar por um tracker dessa geração, é importante estar ciente que a revenda no futuro será difícil. E essa questão também da dificuldade de peças, para quem precisa de um carro de uso constante no dia a dia, talvez o tracker não seja a opção mais adequada, pois se você precisar encomendar uma peça, terá que ficar com o carro parado até essa peça chegar. Mas, estando ciente dessas restrições, o tracker pode ser, sim, uma boa opção. Se você gostou do vídeo, se alguma informação foi útil para você, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos que gostam de carros. Isso nos ajuda muito. E clique no sininho, ative as notificações para ser avisado assim que sair novo vídeo. Se tiver dúvidas, perguntas ou sugestões, deixe nos comentários que eu terei prazer em responder. E conte também nos comentários sua opinião e suas experiências com os modelos mencionados. Isso certamente irá ajudar outras pessoas que estão pesquisando sobre eles. Obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.